13 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Deixe Jesus mudar sua realidade. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nossa vida é determinada por escolhas, que por sua vez geram consequências. É bem verdade que muitas coisas que experimentamos não necessariamente são efeitos diretos de nossas escolhas pessoais, mas sim das escolhas daqueles que de uma certa forma têm uma influência sobre nós. Assim foi comigo. Vivi em um lar disfuncional por escolhas pessoais que meu pai fez. Porém, Deus Pai nunca me abandonou em meio àquele processo. Independentemente das escolhas que efetuamos ou que fizeram por nós, Deus tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Sou uma prova viva disso, mas só pude compreender melhor quando comecei a ter um relacionamento real com Jesus. Mesmo sem conhecê-lo muito, eu não aceitava mais a minha vida do jeito que ela era e queria experimentar uma mudança. Foi aí que me apeguei a Jesus, pois ele era e continua sendo aquilo de mais importante em minha vida. Eu vou dar uma pausa na leitura para explicar aqui para aqueles que não conhecem esse devocional. Esse devocional, que se chama Café com Deus Pai, foi escrito por um pastor que se chama Júnior Rostirola. E esse pastor, Júnior Rostirola, conta que o pai dele vivia embriagado e muitas vezes chegava na sua casa, maltratava a mãe dele e também maltratava ele e os irmãos. E ele conta que com 13 anos o pai dele nunca tinha dado um abraço nele. E esse pai desse pastor acabou falecendo quando ele tinha 15 anos. Aos 13 anos, esse jovem adolescente, que era o pastor Júnior Rostirola, ele foi a uma igreja e ele ouviu falar a respeito de Jesus. E ele aceitou a Jesus e começou a frequentar o grupo dos adolescentes da igreja e foi apresentado Jesus a ele. Então, ele começou a ter esse relacionamento com Jesus e é disso que ele está falando, que muitas vezes a nossa vida acaba sendo impactada, influenciada por decisões que não são nossas. Muitas vezes o meu pai, a minha mãe, às vezes quando eu estou morando na casa dos meus pais e eu tenho outros irmãos, a decisão que uma pessoa da família toma pode trazer consequências para todos. Basta imaginar uma mãe e um pai que tenham um filho que de repente se envolve com drogas ou com alguma coisa ilícita. É claro que esse filho vai trazer todas as consequências para dentro de casa. Então ele fala aqui que muitas vezes a vida das pessoas é determinada por influências e escolhas que não foram delas. Então agora vamos continuar a leitura. Com o tempo, o amor do Senhor começou a entrar em meu coração. Lembro-me de que durante esse processo, ele começou a limpar o meu passado. E eu passei a não dar mais legalidade às mentiras do inimigo. Quando ele fala aqui que ele passou a não dar mais legalidade às mentiras do inimigo, tem uma entrevista desse pastor no YouTube.
ele sendo entrevistado, e ele conta que como o pai dele vivia embriagado, o pai dele falava que ele não tinha valor, que ele não prestava, que ele não servia para nada. Então, quando ele entrou na igreja, ele passou a conhecer Jesus e nesse processo ele entendeu que tudo que o pai dele dizia quando estava embriagado eram mentiras do inimigo, ou seja, do diabo, que estavam influenciando a mentalidade do pai dele. Hoje entendo plenamente o significado de ter entregue minha vida a Jesus. Nele realmente encontrei a salvação, cura e libertação que tanto sonhava. Então ele compartilha aqui no relacionamento com a palavra de Deus, conhecendo Jesus, ele encontrou salvação, ele encontrou a cura para a alma dele e encontrou a libertação, porque ele passou a acreditar mais no que Jesus fala a respeito dele e a respeito da vida dele do que naquilo que o pai dele falava. Então Deus Pai é o único capaz de mudar a sua realidade e de responder todas as suas perguntas. Somente nele você encontrará restauração plena e uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Saiba que ele tem coisas extraordinárias reservadas para você. Por isso, entregue completamente o controle de sua vida a ele e veja a transformação completa chegar até você. Lendo mais uma vez o versículo que foi colocado aqui no princípio da mensagem de hoje, deixe Jesus mudar a sua realidade, ele escreveu esse versículo: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aquilo que você não consegue enxergar, talvez uma vida de paz, de comunhão, de bons relacionamentos, talvez aquilo que você nunca ouviu dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, talvez nunca passou na sua cabeça que é possível ocorrer uma mudança e uma transformação. Em Jesus, isso pode acontecer. Em Jesus, o mover do Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Então, é sobre isso que ele está falando na mensagem de hoje. Deixe Jesus mudar sua realidade. Se você pedir a ele em oração que mude a sua realidade, ele vai mudar. Não vai ser do dia para a noite. Vai ser necessário, como ele disse aqui, você viver um processo. É um processo que todos os dias você coloca a sua fé nele, orando, meditando na palavra e mostrando o perdão e dando o amor para as pessoas à sua volta, que no processo as coisas acontecem. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a frase é: mais do que ter fé para tocar Jesus, é necessário ter atitude para deixar ele entrar em seu coração. Mais do que ter fé para tocar Jesus, é necessário ter atitude para deixar ele entrar em seu coração. Então aqui é o pastor Júnior Rostirola que coloca essa frase, ele é autor do livro. Nós estamos no dia 103 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Salmos 39. E a palavra-chave de hoje é restauração. Então, Deus, por meio de Jesus, quer trazer restauração para a sua família, para a sua vida.